Bom dia, Brasil, novamente. Bom dia, cadê esse povo, Brasil? Cadê esse povo, Harrison? Cadê esse povo todo, gente? Bem, gente, estou esperando as pessoas entrarem na sala. Para a gente poder começar a nossa aula. Estou esperando o pessoal entrar aí bonitinho. Né? Isabelle, como é que foi a Camille, hein? Camille tá bem? Sim, professor, ela tá bem. Manda um beijo para ela. Tá bom, pode deixar, eu mando. Sua mãe tá bem? Você? Como é que vocês estão? Sim, tá tudo ok aqui. Você também tá Ok. bem, tá? Oi? Sim, tá tudo ok aqui. Você também tá bem, tá? Tá, tô bem também, obrigado. Que bom. Bem, turma, vamos começar, né, nossas aulas de gramática, né? E Alisson tá aí? Alisson ficou quieto? Alisson tem essas coisas, né? Tem hora que ele fala, tem hora que ele fica quieto. Não, tô aqui, eu tô só te escutando. Tô escutando. Eu vi o Poçan esses dias, gente. Então, olha só, turma, vamos lá. Gente, olha só, vamos lembrar um pouquinho aí dos termos acessórios de gramática, dos termos essenciais, né? Vamos começar a falar de sintaxe. Turma, olha só, a primeira coisa que eu queria é que aluno meu não falasse sintaxe, né? Que aluno meu fale sintaxe. O X aqui tem som de S, tá? Nós estamos falando sobre a questão da função sintática. Então, nós vamos falar sobre sintaxe. Primeira coisa que nós vamos falar, gente, é sobre os sujeitos, né? Então, nós vamos falar sobre os sujeitos. Ué, gente, que marmota é essa aqui? Calma aí. Calma aí, não, isso aqui não.
Estão vendo a tela aí, gente, que eu estou compartilhando? Sim, professor, sim, sim. Sim? Sim. Então, sim, professor. Bom dia, tudo bem? Então, olha só, gente, quando a gente fala em sujeito, né? Por exemplo, nós estamos vendo termos acessórios de uma oração. Então, quando eu falo sobre sujeito, eu tenho o sujeito e o predicado como termos essenciais em uma oração. Quando eu falo em oração, eu estou me referindo ao verbo, eu estou me referindo a algum conjunto de palavras que giram em torno de um verbo. E aí, turma, eu chego e falo assim com vocês. Quando nós vamos dar uma conceituação, um conceito, uma explicação para a palavra sujeito, as pessoas costumam falar assim: sujeito é aquele que pratica a ação. Algumas pessoas falam isso, que sujeito é aquele que pratica a ação. Aí eu pergunto para vocês, turma, essa explicação ela está correta? Ela está incorreta? Ou ela está correta em alguns contextos? Oi? Ela está correta? Ela está incorreta em primeiro ano? Ou ela está correta em alguns contextos? Falem para mim, seus lindões. Professor, eu acho que está correto somente em alguns termos. Correta em alguns contextos, né, Bia? Isso. Então vamos lá, Alisson. Quando eu falo que a que a definição de sujeito é aquele que pratica a ação, está correta, não está correta ou está correta em alguns casos. Você ouviu Acho que em em alguns alguns casos. casos, então você concorda com o que a Bia está falando. É claro que em alguns casos, gente, porque olha só, se eu chegar para vocês e falar assim, a casa está suja, a casa se sujou. A casa se sujou, gente. A casa pegou, comeu algum biscoito que tinha uma embalagem, jogou a embalagem no chão, sujou a casa toda. A casa se auto-sujou? Não, alguém sujou a casa. Então, eu não posso falar que a casa praticou a ação. Né? A casa não praticou a ação. Só um minuto, gente, que eu vou jogar a aula aqui. Só um minutinho, tá, turma? Que eu estou jogando a aula aqui na Agenda Edu.
Então, vamos lá, gente. Vamos voltar aqui, né? Na verdade, vamos começar. Opa. Então, gente, o que seria o sujeito? É algo que se pode declarar. Essa seria a explicação correta, né? O sujeito é algo que se pode declarar. Certo? Então, no caso, o que é o sujeito simples, né? Nós temos classificações de sujeito. Vocês lembram disso? Quem lembra das classificações do sujeito? O meu sujeito ele pode ser o quê, Alisson? Simples. Ele pode ser o quê, Natan? Composto. Composto. Ele pode ser indeterminado. Ele pode ser mais o quê? Oculto. O oculto é a mesma coisa que desinencial, elíptico ou implícito. E tem a oração sem sujeito, que é a mesma coisa que sujeito inexistente. Lembra mais ou menos disso? Sim. Então, olha só, turma. Vamos voltar aqui, ó. Sujeito é algo que se pode declarar. Essa é a definição, né? Aí, turma, sujeito simples é aquele que possui um núcleo. Então, o que nós temos que ver? Ó? Nós temos que entender agora quais são as classes gramaticais que formam núcleos do sujeito. Quais são as classes gramaticais que formam o núcleo do sujeito? Alguém lembra? Alguém lembra? Ó, então, nós temos o substantivo, nós temos a palavra substantivada, nós temos o pronome pessoal do caso reto, certo? Ele, ela, nós, vós, eles, ela. Certo. Então, olha só, gente. O que seria a palavra... Exemplo, o substantivo. Ronaldo é o meu professor de língua portuguesa. Ronaldo é o meu professor de língua portuguesa. Ó, achar o verbo é: quem é o meu professor de língua portuguesa? Ronaldo. A pergunta que eu faço ao meu verbo vai ter uma resposta. Nesse contexto, a resposta foi Ronaldo. Quantos núcleos eu tenho? Aqui só tem uma palavra. Ronaldo é substantivo. Então, Ronaldo é o núcleo porque é substantivo. Eu poderia simplesmente chegar, Alisson, e falar assim aqui, o Mofato. Ele é o meu professor de língua portuguesa. Ele é o meu professor de língua... Quem é o meu professor de língua portuguesa? Ele. Pronome pessoal do caso reto. Certo, turma? Então, Ronaldo é substantivo próprio. Ele é pronome pessoal do caso reto. Ô, gente, vocês já repararam que as pessoas falam assim, ó... As pessoas chegam e falam assim... Eu coloquei o exemplo aqui, ó. Estão vendo aqui? Isabelle, estão vendo aqui o exemplo? Sim, professor. Isabelle, para que serve este livro? É a pessoa, dentro de um discurso informal, que a gramática normativa não aceita, não permite, fala assim, para mim estudar.
Está incorreto aos olhos da gramática normativa. Não conjuga. O correto seria como, Alisson? Para eu estudar. Aí, gente, as pessoas falam assim, quem fala mim é índio. Essa é a explicação gramatical? Claro que não, gente. A explicação gramatical é que mim é pronome oblíquo. Mim é pronome oblíquo. E pronome oblíquo não pode ser núcleo de sujeito. O que pode ser núcleo do sujeito são os pronomes pessoais do caso reto. Tá aqui, estão vendo? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Estão entendendo? E agora nós vamos entender, turma, o que é palavra substantivada. Opa! Alguém sabe me dizer o que seria palavra substantivada? Quem saberia me dizer o que é palavra substantivada? Alisson sabe me dizer, Gabriel sabe me dizer, Natan, Ana Luísa, Pedro, Francisco, Isabelle, Esther, Bia, Letícia Mofato, Felipe, João Pedro, Paulo, Marcelo, Carlos Abner. Carlos Abner, gente, Abner. O Abner estudava, né? Sim, o Abner. Oi, Abner, tudo bem? O Abner. Samuel sabe me dizer. Letícia sabe me dizer. E esse que está aqui conectando, que eu não estou identificando. Pedro, não sabe. Gente, palavra substantivada é qualquer classe gramatical que eu coloco um artigo na frente. Exemplo, pular. Pular, todo mundo sabe que é verbo. Aí eu chego e falo assim, o pular daquela atleta foi sensacional. Eu coloquei o artigo antes do pular, que era verbo. Então, o verbo deixou de ser verbo e passou a ser uma palavra substantivada. Ocorreu o fenômeno da substantivação. Tudo bem? Gente, vocês conseguiram entender o que eu falei ou não conseguiram? Alô? Não, deu para entender sim, professor. Pô, ninguém responde. Fico esperando o pessoal responder. Obrigado, tá, Alisson? Obrigado mesmo, tá, por você. Consegui sim, professor. Conseguiu, Ana Luísa? Muito bem. Então é nós, né? Como vocês dizem, né? Sim, Então, sim. é nós. Então, olhem só, gente. Então, vamos lá. Conseguiu, que bom, Marcelo, sim. Gente, me ajudem. Marcelo é um aluno novo também, né, Marcelo? Marcelo é aluno novo, né? Ô, Marcelo, você e Ai, meu Deus, quem é? Não, Marcelo está aqui, já está aqui com o rosto. Gente, Samuel. Samuel é aluno novo, não é? É sim, professor, é sim. Samuel, você está aí? Estou aqui, professor. Tá. Eu posso ver o seu rosto ou você é muito tímido? Melhor não, professor. Deixa para quando for presencial. Tá, já vi que é tímido. Mas você já sabe quem sou eu, né? Sei. Olha só, gente. Então, vamos pegar aqui, vamos continuar a nossa aula, né? Então, aqui eu dei mais exemplos aqui, ô Pedro, de palavras substantivadas. Então, jantar foi maravilhoso. O jantar foi maravilhoso. Depois, as 5 meninas vieram aqui.
As. Também vai ser palavra substantivada. Porque, olha só, na de cima, jantar era um verbo. Eu coloquei o artigo antes, então a palavra substantivou. Depois eu tenho a palavra 5, que é um numeral. Aí eu coloquei o artigo antes do numeral. Então, as 5 meninas vieram aqui. Então, a minha palavra também se substantivou. E, por último, gente, bonito. Bonito, todo mundo sabe que é adjetivo. A partir do momento que eu colocar o artigo antes, aqui eu coloquei definidos, gente, mas pode ser definidos ou indefinidos, tá? O bonito chegou. Então, aí eu tenho mais um exemplo de substantivação. A minha palavra deixou de ser adjetivo e passou a ser palavra substantivada. E aí, turma, me contem. Tá tudo bem até aí? Tá tudo bem até aqui? Hein, Tudo Hugo certo, Fox? tudo certo. Tudo bem, tudo professor. Certo, Alisson? Tudo certo. E você, Letícia Mofato, você tá aí ou tá fazendo outra coisa? Tem o telefone da Thaís, hein, Letícia? Estou aqui, professor. Tá conseguindo compreender? Então, olha só, turma. Aqui eu coloquei um exemplo já de pronome de novo, né? Pronome pessoal do caso reto. Eu acho que até que todo mundo já conseguiu entender. Gente, outra coisa que eu vou falar para vocês. Se vocês forem fazer uma prova a nível concurso público, Enem, UERJ, UFRJ, né? Se vocês forem fazer esse tipo de prova e cair opções, né? Questões cujas alternativas ou opções estão chamando o sujeito de determinado, vocês saibam, gente, que o sujeito determinado pode ser o sujeito simples e o sujeito composto. Já os sujeitos indeterminados são aqueles que não aparecem explicitamente para a gente. No caso, são os próprios indeterminados, os ocultos e a oração sem sujeito. Ok, turma? Ok. Então tá, então vamos lá, Ana. Como faço para localizar o sujeito na oração? Como que eu faço isso, Ana Luísa? Me explica. Como faço para localizar o sujeito na oração? Hein, Alisson, coreano? Como faço para... Não é coreano não, professor, japonês. Japonês, sei lá, oriental, vou te chamar de oriental, que aí eu não vou errar. Isso. Como faço para localizar o sujeito na oração? Quem sabe me explicar isso? Bia Moraes, você sabe me explicar isso? Repete, professor. Como faço? Tá aqui, ó, estou compartilhando, tô não? Ah, não, tá, era isso. Achei que o senhor tinha... Sim. Então vamos lá. Como faço para localizar o sujeito na oração? Primeira coisa, gente, que eu vou fazer. Localizar o verbo. Primeira coisa, eu vou localizar o verbo. Segunda coisa, eu vou fazer a pergunta ao verbo. Terceira coisa, eu vou separar o meu sujeito do meu predicado. Quarta coisa, vou localizar os núcleos. E, por último, a quinta dica é classificar o sujeito.
Estão vendo, gente, como que se faz? Não precisa, Ana, morrer de vergonha. É só responder. Não é isso, Marcelão? É só responder. Então, olha só, turma, vamos ao exemplo. Ó. Sujeito simples, né? Aquela linda mulher com febre chegou agora. Então, olhem só, gente. Aquela linda mulher chegou agora. Então, eu tenho Estão vendo aqui, gente, o exemplo? Ó, aquela linda mulher com febre chegou agora. A primeira coisa é localizar o verbo. Qual é o verbo? Chegou. A segunda dica é fazer a pergunta ao verbo. Quem chegou agora? Aquela linda mulher com febre. Terceira dica, separar o sujeito do predicado. Sujeito, aquela linda mulher com febre, e o predicado, chegou agora. Certo? Chegou agora. Aí, turma, para ser núcleo de sujeito, tem que ser pronome reto, pronome pessoal do caso reto, aquela é pronome demonstrativo, substantivo ou palavra substantivada. Nesse caso aqui, mulher é um substantivo. Então, olha quantas palavras eu tenho dentro do sujeito. Eu tenho aquela linda mulher com febre. Então, dentro do sujeito, estão percebendo aí? A única palavra minha que é substantivo é mulher. Então, é o núcleo. Eu tenho um núcleo. Se eu tenho um núcleo, eu tenho sujeito simples. Tudo bem? Gente, eu vou parar aqui para vocês beberem uma aguinha e eu já volto para a próxima aula, tá? A gente tem mais uma aula, não tem? Sim, segundo tempo. Então, já volto para a próxima aula, tá? Vão ao banheiro, beber uma aguinha que eu já volto. Ok. Tá? Até já. Tchau.